Songamonga. 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 所加盟加斯 Songamongasse. A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora, A partir de agora, Songamongas. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer... Agora essa bicha vai derrubar o pacote de... O pote de pipoca. Ai, vamos lá, estamos começando, né? Cadê os barulhinhos, Todas com a boca cheia de pipoca, né? Porque hoje o episódio é justamente sobre Cinema, redação, Enem. Gosto, quero, tenho, sou Muito culto. bem. Olha, hoje a gente tá começando mais um episódio. Meu amigo Adriano, como vai você? Me conte de sua last week. Let's Friday night, and you say the same night. Let's Week pesada. Pesada não, meu amor. Pesada. Pesadão dão, Conta, né? conta. Eu o acho que se círculo. a Isa quisesse participar do nosso episódio de hoje, caberia bastante, viu? Tem lugar pra você aqui, dona Isa, porque foi pesadão dão. Gata, essa semana foi cheia de babado, né? Teve Enem, né? As duas etapas do Enem já aconteceram, os babados já rolando. Tivemos uma semana maravilhosa de feedbacks incríveis do nosso Novembro Negro. Coisas polêmicas, inclusive. Finalmente, nossos episódios saíram no Spotify, no Deezer. Ah, e dona Spotify e Deezer aceitaram as orações. Eu acredito que foi a africanidade de Cris no episódio passado, né? Foi. Que tava faltando ali pra fluir essa energia boa. Eu fico só esperando tu falar mais, porque eu tô mastigando pipoca. Mas é isso. E aí, a gente teve o episódio que Cris participou junto com o Phil. Maravilhosos, conseguimos chegar nas plataformas digitais. Estamos já com quantos episódios, Adriano? Já estamos com 4 episódios. Esse é o 5º episódio. Arrasou! Na verdade, esse é o quarto episódio oficial, mas o 5º que existe, né? Porque o episódio 0, Tá ele lá só só no tá no SoundCloud. YouTube. E aí, quem quiser ver o nosso episódio 0, só tá lá no YouTube. Mas, oficialmente, nós temos hoje o nosso 4º episódio. Massa. Com a chegada do episódio que Cris participou, sobre ser preto todo dia. Ó, a memória dela com Coca-Cola, ela já tá ali. Preto ou preta Bem com no brilho. X. Pretos. E todo aí, dia. tivemos polêmicas envolvendo o assunto, querido? Tivemos, né, amiga? Porque, assim, a gente não tá ainda com uma Polêmicas, eu diria, pra fazer o quê? boas provocações. Sensacional e Gugu Liberato, né? Mas assim, provocações, diálogos. Esse episódio iniciou conversas. Pois é, sobre a questão de ser negro e não ser retinto. Mas isso aí o próprio Phil Félix falou muito bem no último episódio. Não vamos retomar aqui. Mas eu acho importante que cada pessoa que tem escutado o nosso episódio anterior, que reflita que existe muita gente... Nós temos uma carga multicultural muito grande, miscigenada. Uma genética que envolve Europa, África, Espanha. Quer dizer, Espanha também é Europa, mas eu quero falar só da questão das E a terra colonizações. da rainha tem também. Tem, que é a Europa Arrasou. também, né, amiga? Londres. Ah, é, bicha. É um Louca. babado. Nós somos sangue não só ameríndio, né? Nós da somos América globais, Latina, nós somos cosmopolitanos. muito miscigenadas. E aí, eu coloquei um post no meu Instagram que dizia da minha autoaceitação e autoafirmação enquanto pessoa também descendente de negro. Porque eu tenho uma pele clara, mas meu cabelo não nega as raízes afro. O meu rosto, meus olhos, a minha boca... As suas vivências. As minhas vivências, o seio da minha família, né? Que eu posso dizer até que é 80% a 90% de pessoas negras retintas na minha família. E eu acho que, assim, as pessoas precisam... Eu digo as pessoas não como uma forma de indireta. Eu acho que todas as pessoas, nós precisamos muito refletir que o lugar de fala do outro nunca deve ser subjugado. Claro. O lugar de fala do outro são a partir do olhar do outro, do chão do outro, da vivência do outro. Eu também penso que o lugar de fala do outro não é um espaço de questionamento público, né? Eu acho que o lugar de fala do outro tem ele como própria referência. E eu tava discutindo, inclusive, sobre o seu post no Instagram com alguns outros amigos, brancos, negros, enfim, que têm pele retinta, mas não se identificam como negros. Então a gente vai ter
A gente vai ter nessa discussão diversas nuances, né? Uma amiga minha chamou a atenção e disse assim, olha, essa é uma questão pessoal dele. Ele tá no Instagram dele. E essa questão esbarra na subjetividade dele enquanto sujeito. E a gente que tá aqui recebe, né? Ele é um ser político, ele é cantor, tem visibilidade, mas essa construção de mensagem dele abre espaço pra gente conversar. Eu penso também que é importante dizer que a gente aqui no podcast, e até uma fala sua, Adrianos, de ter se colocado no episódio que a gente fez com o Cris, como um aprendente, como um aprendiz, como uma pessoa que estava ali, aberta a ouvir, e eu vejo muito isso na sua postura, aberto a ser questionado, né? Então isso é muito bom. Eu cometi, por exemplo, a gafe super escrota de usar a palavra denegrir durante o episódio. Durante o episódio, para construir uma frase de sentido que estava na minha cabeça ali, e você me corrigiu. Então eu acho que é um processo aberto, é um processo de conversa, de diálogo, e eu acho que todas as colocações que inclusive foram postadas como comentários no seu post, são todas muito bem-vindas. São né? sim. E a gente tava no meio, a gente tá, né, ainda não sei, no meio de um Mercúrio retrógrado, eu disse, bicha, segura o cu, porque é babado. É babado. A gente não vai, no meio do Mercúrio retrógrado, discutir nada com profundidade, que a gente não vai chegar num senso comum, a gente não vai chegar num alinhamento, embora que senso comum nesses momentos nem seja bem-vindo. Mas enfim, o Songamongas tá aí pra isso, né? E sem falar que viver o meu inferno astral tem sido punk, porque eu acho que caramba, misturou mesmo. com Mercúrio retrógrado e... Qual é a data? É 13 de dezembro, né? Meu aniversário. 13? Já mês que vem, tô aí vivendo o meu inferno astral com muita paciência, mas vamos lá, né? Que o babado vai rolar. Estamos nos alongando nesse começo do podcast porque realmente gerou, né? E aí eu lembrei só daquela outra polêmica, né? Porque o nosso último episódio gerou uma polêmica que Rodolfo, ele colocou com muito fervor, inclusive, a questão de afirmar que o novembro também é negro. E aí essa fervorosidade com que Rodolfo colocou essa questão, né? Correto. Que novembro azul o quê? Né? O que é uma dedada e tal. Na verdade, né? Quando o Rodolfo coloca... eu vou deixar tu falar sobre isso. Pois é, eu assumi uma postura muito ríspida, muito irônica a respeito do Novembro Azul, porque a gente tava naquela brincadeira de criar o espaço para conversarmos sobre o Novembro Negro. E eu fui... Olha que loucura, eu fui dar merecimento a uma causa desmerecendo outra. Uma amiga minha, inclusive, falou em alguns stories que eu fiz, né, fazendo esse mesmo comentário, ela foi e me corrigiu e disse, olha, a gente precisa também falar do Novembro Azul, porque a população negra também carece de atenção e de conscientização a respeito do câncer de próstata, uma vez que é a população que menos recebe assistência de saúde, é a população que, não tendo acesso à educação, tem ainda mais dificuldades em romper esses preconceitos. Aí, enfim, ela me fez essa fala, uma pessoa que trabalha na área de saúde, Maria Júlia! E aí, todos os biscoitos antecipados. Não, mulher, umas bolachinhas creme crack. Aí ela fez essa correção, eu printei, apaguei o meu post, reconheci que eu tinha criado uma limitação discursiva e postei lá o print dela, me fazendo esse puxão de orelha, que fez muito sentido. Então, veja como as coisas precisam estar nesse nível de... Ai, nossa, não é mérito só meu, mas assim, eu aprendi com isso e tô compartilhando com vocês. Então é isso. Acho que gerou muito o último episódio. Eu acho que gerou, foi muito aprendizado. E é dessa maneira que se a gente conseguir... Inclusive, eu acredito que pra esse ano não mais, mas a gente queria muito... Vai falando que eu vou morder a pizza. Ai, vai comendo aí tua pizza vegana. Eu queria muito, tá muito boa. Que a gente tivesse a possibilidade de chamar um profissional, um proctologista, que pudesse falar da saúde do homem e tal. Só que nesse sentido, eu acredito que pra esse ano não dá mais, eu já indico, eu não vou esperar o momento das nossas indicações, mas eu indico que vocês possam assistir o episódio do podcast Fora do Meio. Vocês vão encontrar em todas as plataformas o episódio que fala sobre a saúde do homem. O episódio se chama Te Cuida Homem
E aí vocês vão poder ver lá muita informação sobre a saúde do homem LGBT e do homem como um todo. Tá bom? Então, Last Week se vai, né? A gente não vai falar da Pablo Vittar e nem daquela atriz maravilhosa que seguiu o Instagram das Songas. Eita, babado. Pablo Vittar, parabéns. Foi maravilhosa no EMA. Um momento muito bacana de representatividade se expandindo pelo mundo. Nossa arte brasileira chegando para mais pessoas e chegando pela voz, pelo corpo, pela existência de uma bicha. Babadeira. Que foda. A nossa arte já foi lá pra fora com Carmen Miranda. Nossa arte já foi lá pra fora com Vinícius de Moraes. E agora, meu amor, é com as raças, com as bichas. Amiga, para de bater, viu? Vai estragar o áudio. Ai, que babada, porque ela se empolgou. E aí, enfim, é isso. Todos os biscoitos antecipados, aquela gôndola do supermercado toda pra Pablo. A bicha fecha. E agora me conta da outra bicha, babadeira, que seguiu. Olha, agora abrindo as portas aqui para o nosso convidado entrar, a gente recebeu a notificação no Instagram do Songamongas que uma fada sensata que a gente seguiu, ou melhor, que a gente citou no nosso primeiro episódio, Close de Criança, ela passou a seguir o nosso Instagram de Songamongas, ela curtiu a nossa postagem e, inclusive, né, deixou lá todo o seu carinho, dizendo que amou a postagem. Então, a gente queria mandar um cheiro pra Carol Lanes. Quem não lembra, vai assistir lá no episódio 1, que é o Close de Criança. Ela foi a Ágata da Avenida Brasil. Então, assim, Songamongas, viu, já globalizando aí o babado. Beijo, Carol Lanes. Muito bem. Então, gente linda, eu sou o Rodolfo. Eu sou o Drico, tomando um golpe de vinho. E juntos... somos quem? Somos as Songamongas. Olha, aproveita e segue lá nas redes sociais, @songa.mongas. No YouTube, podcast Songamongas. E tem aí também Spotify e Deezer. Eu tô falando tudo porque ele tá aqui admirando o frango da pizza. Da pizza, viu? Porque é assim, né? Fala os patrocinadores, corre. E quem é a galera que nos patrocina, né? Quem é a galera que tá nos apoiando? É a galera do Coletivo Criativo, é a galera do Box Fashion. Ambos os projetos são seus, né, Rodolfo? Você fomenta, você busca, você constrói junto com o pessoal. Nós temos a Vínculos, que é uma startup do Armazém da Criatividade. Cheiro pra você, Andréa Dória. Né? Queremos você aqui com a gente nos próximos episódios, viu? Vamos marcar esse rolê. E também nós temos um patrocinador, apoiador e família, praticamente, porque já faz parte desse rolê do Songamongas, né? Vem contribuindo muito com a gente, que é a galera do Galo da Redação, que inclusive já dá o mote, né, pra gente já iniciar apresentando, né, o nosso convidado. Muito bem. A gente hoje vai conversar com vocês sobre a redação do Enem. E o nosso convidado, é claro, é o Galo da Redação, uma startup aqui do Armazém da Criatividade, em Caruaru, Pernambuco. O Galo da Redação, daqui a pouco a gente vai chamar essa voz para cacarejar por aqui. Alô, Ranço! E aí, pra gente começar o tema de hoje, vamos falar um pouquinho do Enem, né? O Enem ele foi criado em 98, são 21 anos de edições do Enem acontecendo no Brasil. Ele começou bem pequeno e hoje se espalhou pelo país inteiro como uma ação do MEC voltada para oportunizar o acesso ao ensino superior público e privado no país. É o segundo maior exame assim no mundo. Mas então vamos agora ouvir a voz do Galo da Redação. Meu Deus do céu, é um case de sucesso essa história. Cadê o Galo? Oi, gente! Como estão vocês? Aqui é o Pedro, sou do Galo da Redação. E primeiro, um prazer estar aqui com vocês, do Songamongas, pessoal do elenco fixo. E vocês que estão ouvindo agora o Rancho, tenho certeza que o pessoal do Rancho vai estar ouvindo isso aqui, tá, minha gente? Já vou aí adiantando, beijo pra todo mundo. E quem sou eu, o Galo da Redação? Nós somos uma startup agora incubada no Armazém da Criatividade e participamos aí do processo de incubação de 2019 e estaremos aí de novo no Armazém da Criatividade no ano que vem, abalando no próximo processo de incubação, porque segundo nossas percepções a gente viu que dava para continuar com outro projeto aí no ano que vem.
E aí vocês vão saber mais novidades mais à frente. Olha, que massa. Alerta de spoiler, viu? Ui, Pedro, qual é a tua formação? Conta essa trajetória até começar a gerar esse galo, né? A pôr o ovo, socar, e aí tá na incubadora, né? Na incubação. Então, eu sou filho de trilhões de professores. Na minha família, dos 7 irmãos, apenas 2 não são professores. E aí, todos os meus tios são dentro da educação, desde criança já tiveram essa predisposição. E o lance é que a minha mãe também me incentivou muito a buscar pelos meus estudos. A gente nunca foi de família privilegiada. A gente ralou muito. Meus pais, pai e mãe, tá ouvindo isso? Você ralou muito, viu? Então tá lá porque mereceu. E o lance é que, dentro de todas essas limitações, os meus pais nunca deixaram de acreditar em educação. E eu trouxe isso muito forte na minha vivência, inclusive para descobrir o que eu queria fazer da minha vida. Olha. No começo, minha tia olhou pra mim e disse assim: me dá aqui sua mão. Pega aqui. E aí ela viu pra largura dos meus dedos, como você está olhando aí. E disse assim, Dedos ó, largos, viu? Bem fininhos. Isso são dedos de médico. E aí imagine uma criança com 10 anos e escutar que viagem, é médico. dedos de médico. E aí todo mundo que... Eu lembrei da lista de Schindler. E todo mundo que me perguntava o que eu queria ser quando crescer, sempre tem isso, né? Médico. Eu sempre Olha. falava que eu queria ser médico. Eu vou E ficar aí segurando a lance- tua mão até o final do episódio. Não, e eu pensei que ia rolar uma coisa assim, minha tia era cartomante, ela entendeu? Aí eu já pensei, segura aqui minha mão. Aí eu já fiquei aguardando o momento da leitura tarológica. Não, toda simbologia. Uma quiromancia, né? Não, por incrível que pareça, essa era a tia que não é professora. Né? Porque a minha mãe... Então, né, chegou no voltou. momento que tu... E aí foi o Não foi lance médico. de eu me dizer médico pro mundo e depois eu caí de bicicleta Mariana, aparecendo a convidada. e acabei me sangrando muito e tendo pavor do meu próprio sangue. Foi aí que eu decidi, não é medicina, nunca, jamais. Aham. E o lance foi crescendo, fiz um curso no Senai em que a professora falou assim, olha, tu dá muito certo com a área de comunicação, vê aí, pesquisa sobre marketing, pesquisa sobre isso. E eu me apaixonei por publicidade. E nesse rolê de... O galo. Isso, tem toda uma simbologia. E aí, foi nessa paixão por publicidade no ensino médio. Gente, eu tô rindo demais com o Rodolfo aqui. Rodolfo, ele tá ingerindo a pizza aqui, ligado na conversa de Pedro. Mas, assim, Olhando o amigo, celular, olhando o celular. Ares. Se acalme, amiga. Botei o pé na pizza aqui, meu Deus. Menino, que abalo. Vai, continua. Então, Tá bom. e aí foi no Senai Isso. onde teve esse up de eu descobrir que publicidade e propaganda seria o meu foco, assim, que Pedro queria. E dentro de todo esse processo... Pedro quem? Você? Pedro, sim. isso. Será pessoa chique. E quando eu passei aí pelo 3º ano, descobri, né, saiu o resultado e eu não passei em publicidade. Mas consegui vir aqui pra comunicação social, aqui na UFPE, Campus Agreste. Lindos. Militou. Que me abriu uma porta enorme, inclusive pra criar o Galo da Redação. No 3º ano eu fiz uma promessa a mim mesmo de que se eu passasse com as condições que eu tinha, eu ia fazer alguma coisa pra ajudar Caruaru a se preparar pro Enem. Que abalo. Ai, gente, toca uma música bem sensacional. Só não vai tocar pra o Spotify não gongar esse episódio. Mas vamos imaginar uma música maravilhosa acontecendo agora. Vai, Deus. E o rolê foi que quando chegou 2017, janeiro, e aí foi aquele negócio, cumpri com todo o desejo que tava dentro de mim em 2016. Gente, bebendo coca vai sair som de ar. O amigo. Songou. E dentro disso, criei o Instagram. Depois de criar o Instagram, deu uma loucura. Eu acho que Caruaru pode ter um acompanhamento presencial. E foi onde, lá na Livraria Imperatriz, a gente se reunia todos os sábados para estudar redação. E aí éramos apenas 8 pessoas. E 8 estudantes que eu levo pra minha vida. Porque foram eles que me deram combustível, assim, pra dizer, vamos engatar isso aí. E foi onde o Galo foi crescendo, enquanto rede social, enquanto Acho que projeto. a gente tem... Eu tô te ouvindo e pensando que primeiro cresceu o propósito pra depois virar negócio. Isso. Olha, Isso. virtuosa. Gosto, bota pra frente. Círculo virtuoso? A coisa foi perceber que, Muito na bem. proporção que tava,
Hoje vocês são uma startup incubada no armazém que desenvolve o quê? O que é que vocês entregam para a sociedade enquanto serviço, enquanto produto? O que é que vocês fazem? Tá. A gente tem uma proposta de ensino. A dizer assim, entra lá no Instagram. A gente tem uma proposta de ensino que possui hoje. cursos presenciais e online, de redação. E aí, dentro disso, a gente trabalha com metodologias ativas. Então, todos esses cursos, eles são fomentados dentro do princípio de que o estudante ele precisa se sentir atraído pelo que está vendo e não só ser passivo do conhecimento. Porque Decorado, já se foi o tempo né? em que é professor falando, o estudante sentado e... Isso se dá um processo massa de ensino. E é dentro de tudo isso, né, que eu acho, inclusive, que casou muito a gente tá aqui hoje junto, porque o Galo, ele surge de uma necessidade de democratização de ensino, porque também, no Brasil, a gente vê que as oportunidades, elas não são para todos, e quem quer ter uma boa redação hoje precisa pagar muito para os grandes cursinhos, e a gente percebe que tem como a gente facilitar esse acesso para a gente que realmente quer. Não é só olhar para a escola pública e ver que ali não tem ninguém que quer e só se alimentar ali pelo estereótipo. E sim ver que ali existem pessoas que, tal como nas escolas particulares, também querem. Então a gente tá aqui para isso, para dar esse acesso, para dar essa qualidade e também transformar a mente dessas pessoas. Porque muitas vezes elas também estão passando por vários processos por conta da sociedade que subjuga essas pessoas. Então a gente tem diversos desafios aí, e o do Galo da Redação é esse, democratização da qualidade de ensino. Ah, que massa. Eu tenho experiência bem engraçada, não, interessante para te dizer, porque eu sou militante social, mas com muita base na Igreja Católica de muitos anos. E a gente fomentou muito, a gente chamava de vestibular popular. Eu poderia citar cursinho pré-vestibular popular. E aí eu lembro muito de quando, inclusive, eu morava em Maceió, e lá em União dos Palmares tem um case que até hoje já tem muitos anos que acontece esse cursinho. Tipo, eles são alocados numa escola municipal pública, os professores se doam, tem uma coordenação pedagógica que se doa. E tudo isso é a galera da pastoral que organiza, a Pastoral de Juventude do Meio Popular. Quem é engajado nisso lá, o primeiro nome que me vem na cabeça, que talvez nem esteja tão à frente hoje, mas é o primeiro nome que me vem na cabeça, é o nome de Sérgio Rogério, Serginho. E aí, eles criaram, criaram que não é nada de tão novo. Se juntou um grupo de amigos, tu é professor de letras, professor de matemática, professor disso, professor daquilo. Você doa quantas horas aula sua para acompanhar os alunos que não têm condição de pagar cursinho, que vão se inscrever no nosso projeto, para ser acompanhados durante o ano inteiro, do início do processo, desde a inscrição lá no início do ano, em março, né, que eu acho que acontece, até outubro, o momento da prova. E aí eles têm o cursinho pré-vestibular popular da PJMP de União dos Palmares. E isso, eles colocaram, inclusive, como case de sucesso. No Brasil todo, a pastoral faz isso, sabe? Muitos lugares que conseguem realizar esse tipo de coisa faz. E aí eu acho que, assim, o Galo da Redação, eu vejo, inclusive... por conhecer, por ser de Caruaru e ter uma visão distanciada, eu digo uma visão assim de fora do teu processo, eu vejo que o Galo da Redação tem causado um impacto foda, né? Eu poderia dizer, porque desde o ano passado, com a participação de Gabi da Pele Preta, porque eu acompanho a Gabi nas redes sociais também, por ser uma colega cantora, eu percebia que já gerava um novo tipo de olhar para o negócio, porque eu sei que que o Galo da Redação é uma startup. O Galo da Redação precisa se monetizar. O Galo da Redação não é uma questão puramente social, como essa experiência de União dos Palmares que eu acabei de relatar, mas é uma experiência que precisa se monetizar, se constituir enquanto modelo de negócio. E aí o que eu acho mais incrível disso é que dentro da missão da empresa, enquanto a empresa Galo da Redação, vocês têm o propósito de democratização do acesso a cursinho e com foco em redação, né? Isso que de repente é o futuro. Vai expandir, não sei quais são os spoilers do ano que vem, muita coisa aí pra ver. E aí eu acho que assim, isso já é incrível. É empresa que pensa enquanto empresa, mas com viés, sabe, claro, social. Com viés social e não é e propositivo, viés, né? E não é um viés social maquiado. É um viés social que a gente percebe claramente
Porque a gente vivencia isso, não só no Instagram, não só nas redes sociais, como um verdade. todo. A gente vivencia isso, sei lá, no momento do aulão. E aí, com isso, Pedro, eu queria já trazer o seu close certo do ano, porque Menino, foi o abalo. né? rolou um abalo sísmico nessa cidade. Vocês pesquisaram se mais alguém deu esse close certo no Brasil? Amigo, assim, não pesquisei Será? não, mas a gente já saberia. Eu acho que isso já deveria ser uma coisa de ir pra uma coisa de Jornal Nacional. Eu acho que já... Jornal TV Asa Nacional, Branca, TV sei lá, Jornal, TV Asa bicha. Branca, TV Jornal. Olha, eu acho que deveria ser uma notícia isso. Muita gente falou na rede social que eu acho que isso é o que é de mais importante, é o reconhecimento primeiro das pessoas que você atinge, de pessoas próximas, que de pessoas que massa. estão ali. Mas eu acredito que a grande mídia tá perdendo uma boa matéria. Perdendo boa pauta, não, né? uma boa pauta. Porque eu acredito que de repente ainda vai rolar umas coisas aí. A cara de Pedrito aqui, viu? No Jornal Nacional, nas mídias, no Fantástico. Imagina, Fantástico de domingo que vem. Galo Já da redação. pensasse. Ó, e aí eu já vou dar a tirada da matéria, viu? Galo da redação acerta o tema do Enem 2019. 2019. O tema da redação do Enem 2019. Startup caruaruense Pois acerta é. em cheio, né, o tema da redação. Isso foi incrível. Pois é. Poxa! E aí eu vou contar essa fofoquita, né? Conta. Essa fofoquita foi o seguinte. Pedro, junto com a galera do Galo, propôs no último aulão que eles fizeram, né? No aulão que fizeram lá no Teatro do Shopping Difusora. O tema da redação, não. O tema do aulão foi Luz, Câmera, Redação. Ou seja, Nossa! o tema era cinema e redação e tinha esse mote de luz, câmera, redação. E aí, o aulão inteiro foi sobre como construir a sua redação pautada nos personagens do cinema, na temática do cinema, no ambiente do cinema, sobre histórias de pessoas reais. Menino, ele tá aqui olhando pra mim com a cara que é só orgulho, viu? Estudou a pauta, né? Pois é, amigo. E aí teve esse rolê, mas aí não só tendo esse rolê, teve também o Instagram do Galo da Redação, assim, esse viés democrático, inclusive na rede social. Vocês tinham motes, né, que vocês chamavam de temas, alusões. Temas mensais, alusões mensais pra galera construir sua redação e ir treinando em casa. E um dos temas foi democratização do acesso à cultura. Ou seja, onde tinha muita Caramba. coisa de cinema envolvida. Quando rolou, olha, domingo de noite foi um desespero, o primeiro domingo, né? O primeiro domingo de noite foi um desespero, porque eu vi um monte de gente que eu conheço no Instagram dizendo: o Galo acertou, o Galo foi foda, o Galo... E aí você entrava no Instagram do Galo, era só repost, né? Repost, eu disse, Eita, Pedro, e a galera rolou de uma forma. E aí, eu evidentemente queria saber o segredo disso tudo. Como é que... Vamos passando a receita dessa vidência. Que impacto você tem aí com as elaborações ou com os tambores de mamãe? O que é isso? Conta pra gente como é que você construiu e como rolou esse acerto, como bateu esse sucesso em você, como é que rolou isso? Então, foi a relação com a Xuxa, né? No começo de tudo. Só isso. O sucesso veio disso. Então, brincadeira. Então, a gente sempre levou no Galo que, assim, acho que pra qualquer convívio social a gente tem que estar ligado no que tá acontecendo. E aí foi o insight da extinção do Ministério da Cultura que deixou a gente preocupadíssimo pra saber pensar a cultura depois da extinção de um órgão que tá cuidando disso. E aí foi a gente pensar que talvez a cultura pudesse ser mais desvalorizada após isso, que já é institucionalmente dizer, não estamos aí tão abraçando a cultura quanto antes. E aí a gente começou a discutir em equipe, gente, um tema que a gente pudesse discutir sobre cultura, democratização do acesso à cultura. E foi aí onde a gente elaborou o post. E depois, desde o ano passado, a gente vem realizando aulões temáticos. A gente não faz aulão de redação, tipo, técnico, e o estudante chega lá, ele vai aprender a fazer todo o texto, e depois vai para casa. A gente trabalha a questão técnica dentro de uma contextualização, e como bem Drico falou, a gente coloca o estudante dentro de uma experiência imersiva mesmo. Eles vão pensar como os personagens, vão criticar como os personagens, vão ver como eles e produzir a identidade deles a partir do que estão escutando. Então, muito freiriana, né? Nossa. Demais. E dentro freiriana, piagetiana, né? Dentro de todo esse rolê, no ano passado a gente fez um aulão sobre divas pop e redação do Enem. Gente, eu que vou voltar a fazer Enem!
Olha só, eu só quero dizer uma coisa. É nosso, é de Caruaru, viu? Gente, eu vou voltar a fazer Enem. Vocês do Sudeste, sei lá, Sul, Centro-Oeste, Norte... Não tem no Brasil, só tem no Nordeste. Eita, que babado. E no interior. No interior. Sim, Pernambuco. Pedro. E aí... E aí, esse ano, eu tava com vontade enorme de discutir os filmes que eu gostava. E também o que a equipe gostava, que a gente fez várias reuniões. Disse, gente, a gente precisa desta listagem aqui de filmes pra discutir com o pessoal. E aí foi onde surgiu a ideia. Vamos fazer um aulão sobre cinema e redação. Que quando eu fui fazer a prova esse ano, acho que pouca gente sabe disso. E aí, quando eu abri o caderno de prova... Cagou o maiô todo, né? Menino! Nossa! E eu não podia gritar, né? Porque senão eu ia ser desclassificado. Mas quando eu abri, eu dei uma tremedeira na prova, minha gente. Que eu fiquei assim... Ah! E quando saí da prova, tinha estudante do rancho também. Do rancho presencial, do rancho online, lá pela... O que é o rancho? O rancho... Conta pra gente. São todos as nossas ligações com as pessoas que fazem parte do Galo. Então quem tá no Galo tá dentro do rancho. Tá dentro do São os rancho. galovers, eu sou do rancho também. Então, gosto. tipo, são nossos estudantes, nossos seguidores, todo mundo é rancho. Vocês são rancho. As songas e mongas. As songas mongas É. são rancho. Ah. E todo mundo faz parte dessa fazenda. Que massa. Pois muito bem. E aí, deu que vocês acertaram em cheio, né? Nossa, eu fico pensando como teria sido importante na minha época de vestibular. Eu cursei o ensino médio em escola particular o primeiro ano e nos 2 últimos anos eu fiz escola pública e fico pensando, poxa vida, como eu também gostaria de ter esse apoio, como eu gostaria de ver a figura de um apoio nos amigos, numa galera da minha idade. Eu estudava para o vestibular de madrugada, porque eu trabalhava 2 horários, e estudava à noite, nessa condição que você vem falando, né? De escola pública. Eu vivi uma escola pública descompromissada com o meu processo de aprendizagem, né? Eu era um aluno que enfrentei professores, assim, que davam a melhor aula na escola particular. E quando e eu conhecia a galera da escola particular porque eram também meus amigos. E eu media, né? Eu era perigosa. Eu chegava e dizia assim, como é a aula de fulano lá na tua escola? É isso, é aquilo, a gente faz um projeto, a gente não sei o quê. E quando eu observava a performance dessa criatura diante do meu processo de educação, não era igual. E aí eu penso, poxa, onde é que está o propósito de ser professor? Mas eu também entendo, e não é um julgamento arbitrário, de colocar o professor na crucificação da coisa. Eu entendo que a escola pública tem N questões, né? E que ali o professor também passa por enormes dificuldades. Eu não quero isolar isso como um olhar só pelo professor. Mas, assim, voltando a pensar sobre mim... como teria sido bom ter tido um apoio. Cara, eu pegava os livros da biblioteca lá da escola, a escola municipal, não vou dizer o nome. Pegava os livros, levava pra casa, aquele livro que a gente não pode nem anotar o próprio nome no livro, porque o livro vai servir pra turma do ano que vem, é tipo um BO. E aí eu levava, ficava até meia-noite estudando, tentei vestibular várias vezes, não passei não entrei, né? Não ingressei nas instituições públicas. Eu só consegui passar no vestibular para instituições privadas, enfim. Inúmeras questões. Aí eu tenho essa fala. Como é que foi para ti, Adriano, comenta aqui um pouquinho assim, como é que foi esse processo de vestibular na época que tu prestou vestibular, que tu começou ao ensino superior? Vou dizer, mas eu acho tão bonitinho quando ele me chama Adriano. Por quê, bicha? A galera toda na internet me conhece como Drico, né? E aí, ai, que babado. ele me conhece institucionalmente, minha gente. Toda Pois a questão. a gente se conheceu no quando eu trabalhava naquela professor. instituição lá, Então que a gente não vai dizer o nome, Voldemort, a instituição. Voldemort, aquele que não se pronuncia. E aí, todo mundo me chamava de Adriano, evidentemente. Mas eu vou te dizer, o meu processo de vestibular, eu acho que foi um vestibular bem raiz, porque eu fiz Enem, mas era um Enem que ainda... Gente, eu não sou tão velho, por favor, não, sabe? Mas se fosse, era igual, era nenhuma. Mas assim, as rugas da Avon, né? Renil. E aí, o que é que acontece? O vestibular que eu fiz foi um vestibular normal de todo mundo. A faculdade propunha, era lá em Palmares, foi na FamaSul que eu fiz biologia. E era aquele vestibular normal, todo mundo ia pra essa faculdade, tinha o dia do vestibular e eu fui lá e fiz. Mas eu também fiz Enem, só que o Enem que eu fiz, as 2 vezes que eu fiz Enem, não tinha caráter. Eu fiz o Enem no meu 2º ano e fiz o Enem no meu 3º ano.
não tinha caráter de acesso ao ensino superior. Era um caráter muito parecido com Aquele o ENAD, me entende? Que é para avaliar o ensino médio só. E Entendi. só. E aí, depois disso, eu não fiz mais Enem, porque eu não quis fazer outro curso superior. Fiz 3 pós-graduações outras e mestrado, pedaços de mestrado, mas eu não fiz outro pleito de Enem. Né? Porque tem muita gente hoje, inclusive colegas meus, que assim mesmo faz Enem mesmo para se testar, para ver o nível, para, sabe, se ambientar novamente nesse espaço. Mas meu rolê de vestibular foi esse, sabe? E aí eu lembro que, inclusive, no vestibular da FamaSul, eu fiquei num lugar bem distante da vaga, porque eu acho que era tipo... Eram 60 vagas e eu passei eu lembro até hoje, em 53º no vestibular da FamaSul. Mas isso é muito importante pra minha vida, porque é o seguinte... Eu vim de um ensino público muito negligenciado. As paredes da minha escola, não que isso tenha algo a ver, mas eu acho que as paredes da escola revelam o quanto a escola era fragilizada no todo. Sim. Eram divididas por divisórias de tapume, de madeirite, de tapume. Maria. Era um ex-supermercado que virou escola, lá na minha cidade. E aí, assim, com muita resistência. Hoje essa escola que eu estudei, ela leva inclusive o nome do meu pai, a escola de ensino médio que eu estudei, a Escola Estadual Teotônio Correia da Silva. E essa escola hoje é referência no estado de escola bem preservada, de alunos com boas notas. Ela é referência no estado, porque, sabe, a comunidade em si tem um propósito de cuidado com o patrimônio público, essas coisas. Lindo isso. E de cuidado com os alunos. Inclusive, hoje, quem trabalha lá é uma grande amiga que eu já trabalhei junto, Vasti Ferreira. Possivelmente ela vai escutar o episódio, eu já vou mandar um cheiro pra ela, cheiro Vasti. E aí, assim, cuidam com muita amorosidade desse espaço, dessa construção. Mas o rolê foi esse. E aí, eu acho que, assim, esse 53º lugar que eu tive nesse vestibular, que não era o Enem, me constrói enquanto pessoa em saber o quanto eu fui uma pessoa negligenciada que conseguiu alcançar. E aí, eu acho que o primeiro período da faculdade na FamaSul me fez assim... Porque eu era a melhor nota da escola. E quando eu saí daquela minha escola, eu não era tão bom assim. Me entende? E aí isso me outras fez... medidas, outras coisas a serem buscadas, né? Você falando, eu fiquei com uma trajetória bacana, eu acho maravilhoso. Eu fiquei pensando quais eram as minhas dificuldades na hora da redação, na hora de redigir, na hora de emitir uma mensagem que fosse coerente. Eu lembro que eu era muito... iniciador dessas coisas, e teve uma época que uma amiga minha veio perguntar, né, pedir dicas pra redação, e a gente fez meio que uma aulinha, assim. E eu acho que eu era muito bom, assim, em redação, em escrever textos, tanto é que ela é blogueira, né, mas assim, eu peco muito, por exemplo, apesar de a minha formação em redação ser aquela coisa, né, introdução, desenvolvimento e conclusão, aquele clichê básico da técnica redacional. Mas aí eu entendo que a redação precisa ter um apelo de contexto, um apelo de profundidade outra. Eu fiquei pensando, nossa, mesmo assim me faltou muito, porque eu era muito apegado nisso, né? Numa redação muito metódica, muito etc. Meu babado da redação, graças a Deus, fluiu muito bem. Eu já escrevia poesia, já escrevia A história, senhora é já escrevia artista! conto. Mas o pesado pra mim foi exatas, amigo. Não vou mentir, até hoje é. Mas o rolê é esse, né? E aí, assim, eu acho que isso do Enem ter se tornado um exame importantíssimo para o acesso das pessoas à educação superior, ganhou um peso diferente. Eu acho que a tua geração já foi isso. Conta a tua experiência, Pedro. Então, dentro de todo esse rolê de 2016, o que eu ia fazer da minha vida... quando eu decidi por publicidade e com um foco bem específico na universidade pública, então o rolê já era dobrado, porque realmente as notas são mais altas, porém a gente tem que continuar, né? E dentro disso, o Enem foi pra mim
o que é hoje, essa grande busca, essa grande procura das pessoas para fazerem a prova. Na minha experiência foi eu administrar o curso que eu fazia no Senai, a escola Qual foi e o os curso estudos. que tu fizesse no Senai? Produção de moda. Eita, que abalo. Tu Foi fez no Senai produção daqui de do moda? Caruaru? Foi Em daqui que de Caruaru. ano? 2015. 2015. Gente, Fui teu coordenador. Passado! Gente, Fui teu coordenador no Senai de momentos Caruaru. aqui, extras. Fui teu coordenador. spoiler do Tu passado. estudaste né? com quem? Com Juliane Gomes. Com Rose. Ai, Rosileida do meu gente. rolê. Cheiro Rose. Cheiro Rose, eu não conheço, já amo pacas. Pois é, Rose já veio aqui tomar Maravilhosa. banho de piscina no condomínio, Gente, já. eu amo Luciana Rose. Cioli, Sim, Cheale. Cheale. Cheale até hoje, tá? Olha, é muito babado, é muita conexão. É muito E babado. aí, assim, fui seu coordenador pedagógico, viu, Pedro? Ai, eu prazer. tava lá na Tá salinha, vendo? prazer. E eu acredito, você estudou à noite? Não, À estudei tarde? de manhã. De manhã. Ah, já sei porque não nos esbarramos. Eu trabalhei no Senai durante 5 anos, nos horários tarde e noite. Ah, Foi por este caramba, motivo. meu Em Deus. 2015 Ah, um eu tava triz, lá. né? Em 2015 eu tava lá. Close Meu certo. Deus. De todas as formas, a gente devia se juntar de alguma forma. Pois é. E foi administrar tudo isso e veio no Enem uma possibilidade pra mim, porque na minha sala todo mundo ou fazia cursinho ou tinha algum preparatório na internet. E o que meus pais me diziam é que... Meu Deus, tem uma coisa no meu dente. É que... o que meus pais me Ele já diziam- pegou o espírito desse podcast. o que meus pais me diziam é que eles tinham como pagar a internet, então era isso. Mestre E se YouTube, virem, né? obrigado por existir. E era com isso que eu Caramba. estudava. Era acordar cedo, estudar e deu certo. Chegou lá, né? Esse ano o Enem, ele, por inúmeras questões políticas, ideológicas, a gente teve uma experiência de Enem que buscou tematizar essa coisa do acesso da democratização do cinema e houve um burburinho, né? A galera toda, menos quem tava no rancho do Galo, tava reclamando, porque, poxa, que tema é esse, parará? E isso só prova, eu acho que isso só prova o propósito do tema, de que a gente precisa conversar mais sobre cultura, sobre acesso, sobre democratização. Porque as pessoas que reclamaram do tema são as pessoas que também não conhecem dessa democratização, desse acesso à cultura, o fechamento do MINC, etc, etc. Então, esse é um ponto da redação que rolou esse ano. Outra coisa é que a redação foi menos inclusiva no que diz respeito a trabalhar temáticas que são contemporâneas à nossa galera, a galera que está fazendo a prova, as temáticas LGBTs, as temáticas sociais envolvendo o direito da mulher, as temáticas envolvendo a política, a história do Brasil com a ditadura. Então, assim, a gente percebe um retrocesso significativo, e aí eu falo isso com muita, até pausadamente, para isso ser muito claro para quem está nos ouvindo, que mesmo a galera reclamando, ainda tem esses pontos pra gente observar, porque eu acho que o tema é sublime, o tema é incrível. Eu discordo de quem achou esse tema fraco. Eu acho que a prova num todo perde, né, ao não abordar isso. O que é que você pensa sobre isso, Pedro? Então, eu tomo como recorte o tema do ano passado, que foi a manipulação dos dados do usuário. E num país em que a internet não é democratizada, então tem gente que não sabe nem o que é manipulação de dados, não tem gente nem se sentindo um usuário. E aí foi um tema muito injusto no ano passado. E uma coisa que eu achei genial esse ano é que democratização do acesso ao cinema, quem não tá tendo acesso vai poder criticar, e quem tá tendo acesso vai poder falar de quem não tá. E aí foi um tema que deu pra contemplar tanto um público quanto o outro, que é diferente do ano passado. Uma grande coisa que virou a redação do Enem é em relação ao tema, e todo mundo quer saber o tema, e aí começa a juntar várias dicas que supostamente o INEP dá nas suas redes sociais e tal, e aí vai fazendo um quebra-cabeça e vem e entrega mediaticamente assim: o tema da redação do Enem desse ano vai ser educação militar por conta disso, disso e disso, e por conta de tal burburinho. E aí o Enem vem e quebra as pernas da gente e diz assim: olha, vamos discutir sobre democratização do acesso ao cinema. E aí, entender que cultura é algo que veio formar muito fortemente o Brasil.
E se cultura forma o Brasil, a gente deveria estar sabendo falar sobre cinema, sobre museu, sobre teatro, sobre todas essas manifestações artísticas. Pois então é. foi um tema sublime. Sublime. É. Eu acho que ele prova isso por A mais B. Drico! Assim, quando tu falasse, Rodolfo, sobre aquela questão de que esse tema ampliou horizontes para discutir a democratização do acesso ao cinema, democratização coisa da cultura, aqueles problemas que a gente tem tido com a Ancine, com os filmes cortados, com as produções que estão sendo cortadas LGBT e tal, um monte de coisa, e que como se fosse uma luz, na verdade, eu entendo como uma pseudo-luz. Tá. Porque, assim, uma coisa que é bem latente é que o tema foi democratização, mas toda redação que fosse direcionada com críticas ao governo teriam, verdade. né, poucas chances de pontuar. Isso eu não estou dizendo como uma palavra, inclusive, minha. Eu escutei o Café da Manhã da Folha de São Paulo, inclusive recomendado por você. Você mandou pra gente no WhatsApp. E aí, a galera que é crítica que fez a crítica à prova desse primeiro dia do Enem, né, da redação, colocou que os critérios de avaliação, mesmo o tema sendo democratização, os critérios de avaliação permeavam sobre a questão, assim, realmente estrutural das pessoas chegarem ao cinema, das pessoas... Mas a galera que fez críticas ao governo com certeza pontuou menos, porque não era o que se esperava, vamos assim dizer. É como se isso fosse o óbvio. Todas as pessoas iriam fazer essa crítica. Mas na verdade não. A gente sabe que faz parte do silenciamento que a gente vem tendo. Pois é. Mas esse ponto é importantíssimo. Se esperavam outras coisas. E aí, mas assim, tu teve esse sentimento, Pedro? Total. Quando eu vi os textos de apoio, tu falando agora, já jogou uma luz para outra percepção. Porque tinham 4 textos de apoio e 3 deles falavam sobre o cinema enquanto espaço físico. Que existem periferias que não têm acesso ao cinema. Isso. E que existem pessoas do interior, que não aqui tem. no Nordeste, que não tem esse acesso. E tava muito cinema, sala de exibição, e Sala isso de resume exibição. cinema. E não política pública de acesso à cultura, Isso. usando o cinema como mote. Produção cinematográfica. Sim. Representatividade. Não cabia colocar isso, porque o direcionamento do... Tava limitado a essa questão de engenharia do prédio do cinema, né? Isso. O acesso à pessoa com deficiência física, sei lá. E aí, ter cinemas na periferia. Isso. E aí tinha um recorte, assim, de uma citação de Edgar Morin nos textos de apoio, que falava do cinema enquanto arte, enquanto representação. Só que é muito pouco para o estudante ter essa sacada de falar sobre arte. Tava muita informação jogando assim para cinema enquanto espaço físico. Então, pouquíssima gente falou do cinema Acho que arte. é o máximo que esse esquema de governo consegue alcançar. Não agora amaciando para dizer que eles são... né? Mas, enfim, não surpreende. De certa forma, não surpreende, né? Mas isso. me diz uma coisa, Enem digital, vocês acreditam que rola? Eu sou da visão de que a gente precisa caminhar para uma educação onde esses critérios de filtro de pessoas, de filtro de capacidades, não existam. Para mim, o Enem é uma solução hoje, mas eu sou partidário, não, eu sou do lado do pensamento onde a gente vai ter uma educação e um acesso à educação que a gente não precisa de um portão como o Enem para poder entrar. Porque, na verdade, o Enem é um portão. Quem não tem tais capacidades que a prova determina que precisa ter, não passa, não acessa, etc, etc. Então, assim, eu acredito que Enem é uma solução provisória. Assim como o vestibular, que já foi a grande verdade do acesso, né? Vestibulares caríssimos, super concorrências e todo um contexto, e galera que se matava para estudar. Aí eu penso que hoje o Enem é uma solução. Tá ali juntando, unificando, trazendo uma discussão mais global, colocando todo mundo no mesmo balaio, embora que, salvo os privilégios, quem tá nesse balaio, tem gente que não consegue porque não teve acesso, etc, etc. Mas na minha visão, Enem digital ou não, eu utopicamente penso que a educação precisa caminhar para um tempo onde não haja isso, né? O Enem, ele é uma ferramenta de acesso
que no seu cerne ali é perverso também. Eu penso Então, sei lá. assim, eu acho que só em síntese da tua fala, eu entendo que, na verdade, você apoia que as instituições de ensino básico público sejam tão eficazes que, ao sair do ensino médio, já se entenda quem, tipo, ser aprovado no 3º ano do ensino médio já queira dizer que você já pode ter acesso A continuidade do estudo, seja ele como Justo, for. entendo. Entende? Assim, eu considero uma coisa realmente isso bem pra frente. Tu pensa Mas muito é muito frente do tópico, tempo, amigo. é muito Tu tópico. pensa Sei lá, muito à frente, eu vou falar verdade. isso hoje, eu acho que talvez seja muito tópico, né? Mas assim, quanto educador, A louca do rolê. eu te diria o seguinte, né? Dois copos. O Enem eu acho que deu uma democratizada Claro. num rolê de uma galera. E pensar Enem hoje, eu acho que a gente pensa em como o Brasil se posiciona de maneira educacional diante do globo, sabe? A comparação dos Claro. níveis de educação do Brasil com outros países, a gente tentar mensurar isso um pouquinho. Porque apesar de que a educação tem muito de subjetividade, o número ajuda a gente a saber direcionar para saber direcionar para onde a gente caminha. Para onde a gente vai, né? Qual o percurso. E quanto ao Enem digital, eu Fala. entendo que se ele for assim, se ele chegar a ser, que ele não seja prostituído, porque eu tenho uma experiência de um provão digital de uma outra instituição nacional que eu já trabalhei. Gente, foi o Senai mesmo. Que funciona e funciona direitinho, que é o SAEP, que é uma avaliação da educação profissional digital. A gente só conhece a prova no dia, conhece os alunos que realizam, sabe? E tem um esquema de uma idoneidade e de uma confiabilidade no resultado, já. Com aquela teoria da resposta ao item. Isso é rolê, inclusive, para um podcast inteiro, né? Sobre metodologias de avaliação. Mas que talvez não seja nem o nosso podcast, né, amigo? E aí? A gente abre outro podcast POCs só pra... da educação, POCs da educação. Os songamongas pela educação, né? As mongas pela educação. E aí, eu diria o seguinte, eu acho que assim, tudo que direciona pro digital, ou que basta ter confiabilidade do resultado na idoneidade que rola. Mas eu acredito que isso não é coisa pra Também acho que não. ano que vem. Eu acho que isso é uma... Mas Acho já que isso é uma rola... fantasia alegórica. E tem o digital, vamos fazer. Eu acho que é empolgação, fogo no rabo. Mas já rola rumores que ano que vem vão ter projetos pilotos no Brasil que vão, né, estados que vão aderir. Eu sempre extremista, né? Porque eu já vou e dou e digo que é fogo no rabo. Enfim, mas eu acho que assim... amiga. A senhora é trabalhada na Shade. Mas assim, eu vou convidar a fala de Pedro agora. Mas assim, é porque eu vejo que há muita ilusão sobre essas coisas. E as pessoas, as instituições se empolgam com a tecnologia pela tecnologia. Vamos fazer um Enem digital, porque agora a gente pode fazer digital. Mas assim, estruturas outras que precisam ser pensadas não são colocadas no pacote. Então assim, como a gente vai aplicar um Enem digital se na escola pública mal chega o Wi-Fi? Caramba! Então, assim, é o mínimo. Então, assim, eu acho que é empolgação e euforia. Pode ser que a gente caminhe para um Enem digital, online, etc. Maravilha. Aí tem um documentário no YouTube, chama Freenet, né? A distribuição da internet lá na Amazônia. E o estudante que pega 3 barcos para chegar numa cidade para fazer Enem, que mal tem internet. Percebe? Então, assim, temos o tal tecnologia foi desenvolvida, pererei, coisa linda, vamos usar. Eu acho que é empolgação. Beleza, tem que começar a usar, tem que experimentar, tem que validar isso no mercado. Eu não tô aqui questionando a efetividade desse processo. Inclusive, eu sou super empolgado também. Mas, vai ser ou não, eu acho que a gente tem que botar na mesa mais coisa. Vai, Pedro, rasga. Eu acho que tem toda uma promessa aí por trás, né? Tipo, se vai ter Enem digital, a gente tem que primeiro democratizar o digital para essas pessoas. E aí tá sendo a promessa do governo, até então, de fazer esses projetos piloto, onde já tem condição, e aí pra aplicabilidade do Enem digital até 2026, como tá, né? De que todo mundo vai estar incluído digitalmente até 2026 e que aí vai ter efetividade de um Enem totalmente digital. 2026. Tô te dizendo. Nossa. Mas, gente, esse ano foi um ano fraco de meme do Enem, né? Até agora, pelo menos, não veiculou nada fraquíssimo. assim.
Fraco, fraco. Vocês acham que essa mudança de 2 domingos, fazer a prova de tarde no domingo, favoreceu, assim, a gente... País dos memes. A gente perder nessas pérolas? O que vocês acham? Na primeira semana do Enem, eu acompanhei pouco, assim. Confesso que eu tava muito corrido. Workaholic. Igual. E eu vi somente o Instagram do Galo, porque a gente tinha a ideia de convidar o Galo. Eu disse, então deixa eu ficar de olho nesse processo aqui. E eu fui me encantando por aquela coisa toda. E eram memes, assim, fofos, lindos. A gente conseguiu, tava tudo alinhado. A gente estudou, chegou aqui, deu certo. Aí eu acompanhei pouco o Twitter, porque eu sou a louca das redes sociais. Eu tenho muita rede social, perfil em todo canto. Ainda trabalho como social media. Eu disse, peraí, eu vou dar pausa no domingo, eu não entro muito. Eu vejo a hora da senhora ficar louca. E eu perdi o Twitter no domingo. Quando foi na segunda que eu fui entrar, já era meio-dia. E já tinha mudado os trend topics. Eu disse, eu não vou pesquisar. Olha o compromisso com o tema das songas, né? Não vou pesquisar. Mas hoje, eu entrando aqui no Twitter, eu fiz um recorte. Eu tinha salvo aqui um tweet do Kevin e o Chris, né? Que ele tinha postado uma pergunta, que a pergunta dele foi o seguinte, já faz uma semana eu acho que ele postou isso. Enem 2019, questão 7, ele sugeriu, na música Evoluiu, o MC Kevin e o Chris canta A. Gente, vocês estão escutando, responde aí. Eu sou o Rio. B. Eu sou o Rio. C. Evoluiu. Ou então D, é do Brasil. Aí assim, foi o máximo que eu consegui encontrar de meme. Eu acho que o Twitter não tá gerando. Eu acho que esse Enem precisa, enfim, questões. Trabalhar memes, né, gente? Mas assim, acho que quando não tem tema polêmico, né? Quando não tem... O ano passado rolou muito sobre a linguagem do meio LGBT, né? Rolou horrores de memes. Foi um sucesso, porque tudo que a gente dá o nome... Tudo que tem bicha, viado... gera. E aí, esse ano eu achei fraco, não vou mentir. Portugal hoje acho que tá ganhando aí a competição dos memes. Pois é. Aí, tu encontrasse alguma coisa, Pedro? Eu só vi o único, aquele da lesma que falou pra outra lesma que queria virar um escargot. Ponto. Eu não entendo assim, essas super piadas. engraçado, mas... tem coisa que eu dou print e mando assim, me explica essa piada, tá todo mundo rindo. Como é essa história? Não, eu só assisti num canal de um pessoal aí do YouTube, que eu não vou fazer aqui a publi pra eles, que eu não quero indicar, porque eu não gosto. Assim, eu só assisti porque eu tava tentando catar alguma coisa engraçada. Eu entendo. Mas aí, uma galera, alguns youtubers eu percebi fazendo vídeo nos portões e tal, nos portões de algumas escolas. Mas eu percebi até que o vídeo terminava com uma pessoa só se atrasando. Uhum. Não tinha correria. Acho que a galera tá aprendendo, né? Eu acho que a galera não é nem que tá aprendendo. Eu acredito que é porque a prova tá sendo de tarde. E a galera que é adolescente, que dorme mesmo, a galera dorme muito. Não tem aquele pavor de ir mais de manhã, aquela coisa de pegar os ônibus, não sei o que, de manhã. E aí eu acho que tá diminuindo essa coisa do atraso, porque, 2 domingos fazendo Enem, é só de tarde. Mais leve, né? Eu tô achando que, assim, a metodologia já vinha sendo mais leve, já vinha trazendo essa proposta, e eu acredito que tem contribuído pra galera que chegava atrasado. Ótimo. Mas é isso, Bi. E aí, pra gente finalizar esse tema de hoje, que eu acredito que esse podcast vai ter umas 3 horas. Mas assim, pra gente encerrar esse tema de hoje, antes da gente ir pros nossos próximos quadros, né? O biscoito do dia. A nossa colcha. Agora eu vou dizer, uma colcha de retalho nesse calor que tá fazendo no interior do Pernambuco, nega. Amiga, tá chegando o verão e o interior começa a pegar Elas tudo dormem pelada, bem naturalistas. Bem Gosto. Isso. Eu queria saber de Pedro, quais são, o que é que você já pode dar de spoiler do Galo pro ano que vem? O que é que as pessoas podem esperar desse case de sucesso do Agreste, né? Porque eu tenho certeza que depois desse sucesso, amigo, de ter acertado o tema da redação do Enem, da galera dizer, por causa do Galo eu não tô passando perrengue no Enem desse ano, porque isso é importantíssimo pra carreira de qualquer pessoa, dizendo, porque você existe, eu não fui pego de surpresa. Isso é foda. Vamos voltar no tempo, eu quero então, Galo muita gente vai procurar o Galo da redação ano que vem, com certeza, pra, né, fazer parte desse rancho. E eu queria saber, assim, o que é que a galera pode esperar?
Então, a gente vai continuar com a proposta, sempre, né? A democratização. A gente vai ampliar o nosso público também. Então, quem aí tá se preparando para concurso vai poder contar com a gente também a partir do ano que vem. Passado, chocado. Coloca aí a hashtag exclusivo. Chocado E aí, do outro passado. furo é que desde 2017 o Galo tem se posicionado nas mídias digitais enquanto conteúdo em legenda, em postzinho e tal. E ano que vem a gente vai estar em vídeo também. A partir de um canal no YouTube, a partir de uma plataforma. E tudo isso com umas parcerias muito legais que a gente tá tendo nesse final de ano. E a partir do ano que vem a gente vai liberar. Então fiquem aguardando, porque serão outras formas também de consumir e aprender e crescer com o Galo. Massa. Nossa, Metodologias menino. ativas. Eu que, enquanto educador, eu sou formado em metodologias ativas também. E aí eu queria dizer a vocês que, assim, metodologias ativas não é assim, vamos fazer o que tá na modinha. Porque muita gente acha que é isso. Metodologias ativas, gente, quando o Pedro colocou já no início do episódio, é quando a gente consegue perceber qual é a forma que você se conecta pra aprender. Massa. E a gente vai com essa forma e pega você pra que você aprenda o que você precisa aprender. Fechou. Correta! Então, correta de hoje. O correta de hoje foi da senhora. E sem querer, né, Fechou, amiga? fechou. Já é, Correta, bicha. correta. Correta. Bicha, quem é que tá atrapalhando o podcast? Gente, A senhora marcou peraí. com quem? Só um minutinho que eu vou atender a porta. Aff, que bicha desagradável. Peraí. A pessoa gravando um podcast é muito desagradável. Oi, vizinho, tudo bom? Então, eu escutei uma movimentação aqui, eu trouxe cerveja pra gente, tudo bom? Bicha, que babado. Quem é essa? Oi, mulher, entra, bicha. Vem, Quem é a vem, senhora? Você tá aqui perto da gente? Como é o seu nome? Isso é tua vizinha, é? É minha vizinha. Que gente, isso linda aqui é- ela. Gente, isso aqui é a Mila Vasconcelos, blogueirinha de Mulher, Caruaru. tu Sabe trouxe o que vocês estão fazendo? cerveja? Vocês estão gravando? A gente tá gravando um podcast, viado. Passada. Oi. Oi, gente, tudo É bom? uma Oi, bala. como é Não pode Gente, dizer vou Pedro. reapresentar rapidinho, porque a gente não vai dar pause nesse negócio. A gente não Olha, vai lhe dar Mila. esse arroba, viu, gata? Rodolfo, Pedro do Galo da Redação. E fala alguma coisa pra gente compensar essa interrupção, né? Da senhora. Ai, gente, eu vim aqui porque eu tava escutando uma movimentaçãozinha, então eu fiz, acho que tá rolando uma festinha, vou levar uma cerveja. Uns mimos, sabe, meninas, que eu ganhei. Mimos, tudo Tudo pão. Tudo bom? Ai, qual é a... Ai, eu quero cerveja, me dá um aí. Peraí, deixa eu pegar. Vamos beber essa cerveja, porque você sabe, né? Estamos agora indo Para o chá. para o chá. Hoje vai ser cerveja. Com biscoito. Cerveja com pipoca, com biscoito, quando fizer. Elas estão loucas. É babado. E aí, gata? Abre aí a cerveja, Como vai, é esse vamos chá zerar. com biscoitos? Esse cerveja com biscoitos, sei lá como é o É um chá. quadro do podcast. Nesse quadro, a gente sempre faz uma recomendação de alguém que merece ganhar o nosso biscoito, pegando aquela ideia do biscoito, né? Das pessoas biscoiteiras. Tem gente que merece biscoito mesmo. E é por isso que a gente tem o quadro Chá com Biscoito, que hoje vai ser cerveja com biscoito. Ai, adorei. Hoje eu separei pro meu Chá com Biscoito uma cantora portuguesa que eu conheci hoje. Ela é maravilhosa, o nome dela é Maíra Andrade, tem Instagram, @Maíra com Y, Andrade. O som dela é muito gostoso, tá no Spotify, acho que tá em outras plataformas também. E ela nossa, vai ouvir. Drico, qual é o teu biscoito pra hoje? Vai pra quem? Meu biscoito de hoje vai ser muito clichê, tá? Meu biscoito vai ser pra o Galo da Redação. Aê! Por quê? Porque o Galo da Não Redação... Política, né, amor? É. Política. Ah, amiga, ela fez. Mas ela é diplomática. Olha, mas eu vou justificar, e com a minha justificativa vocês vão saber que não é missa de corpo presente. O Galo da Redação tem posts que ajudam a gente a estudar pra redação do Enem. Então, assim, nada mais justo que a gente biscoitar o Galo, porque o Galo ajuda a galera que precisa, né, estudar com alusões de temas, dicas de redação e tal. Então, quem quiser, vai lá dar o seu biscoitinho para o Galo, tá? É @Galo da Redação, sem cedilha e sem acento.
@Galo da Redação, e lá você vai encontrar muitas dicas de redação. Evidentemente que pro Enem desse ano, você já perdeu todas as dicas, não vai dar pra esse ano, mas com certeza, pro ano que vem, quando você for se preparar, quando você for fazer seus babados, É só tá lá. é só ir lá e ver um monte de coisa interessante que já tem. Fora, né, evidentemente que vai ter muita coisa boa pro ano que vem aí. E ative as notificações. Pedro, tu tem algum biscoito pra dar pra alguém? Gente, eu ia me dar o biscoito, só que Imaginei que ele ia fazer isso mesmo. Perigosa! Meu Deus, a gente criou uma cobra. Só que me veio outra página que é super parceira da gente também, que é o Pensamento Vincular. Uma página aí de atualidades e que super ajuda a gente pra fundamentar os nossos posts. Então, obrigado, meninos, vocês são incríveis. Pensamento Vincular Como no é o Instagram. arroba? Pensamento Vincular. @Pensamento Vincular. Beleza. E já que Mila chegou aqui, né, em casa, tu tem biscoito, Mila? Pra quem Ela tu vai, dar? ela vai dar um arroba pra uma cervejaria. Não, meu filho, pra dar arroba pra cervejaria só me pagando. Adoro. Só mandaram um presente, entendeu? Aí eu já postei lá nos meus stories e tudo. Eu acho que como vocês estão falando assim sobre Enem, sobre vestibular, não sei o quê, eu queria dar um arroba chamado GIFs Educativos. Tem gente que fala GIFs, tem gente que fala GIFs, enfim. São GIFs que o pessoal pega os memes da internet pra falar sobre a educação. Então são temas tipo de química, de física, de biologia. Então eles fazem, tipo, pega um GIF da Gretchen e faz, tipo, falando sobre ligações da química e não sei o que. Eu acho muito interessante. E é uma forma, assim, de você estudar, de você aprender as coisas. @GIFs com FS, GIFs FS, Isso. educativos. Gosto, sou, quero, tenho. Ai, E que só boca pra que cheirosa. vocês não passem perrengue, gente, na descrição vai estar Os arrobas. todos os arrobas. Pra quem também... Ai, gente, tem uma pipoquinha saindo aqui. E também vão estar no nosso perfil no Instagram, né? Então, não se preocupa que vai estar tudo lá. O podcast tá já acabando e a gente já tá aqui se empanturrando de novo, né? Falando assim de boca cheia. Vamos agora pra nossa coxa de retalhos. Tchararam! Pois é. Explica pra galera qual é a vibe da coxa de retalhos. Gente, a vibe da coxa de retalhos é aquela coisa. A gente já se inspira no Agreste pernambucano, produtor de tanta confecção, de tanta moda e tanta coisa, pra gente formar essa coxa de retalho de conhecimento, de coisa boa. E aí, cada pessoa aqui, né, cada convidado, ou seja, do elenco fixo, ou seja, uma vizinha que bate na sua porta... Aquelas. Indica uma série, um filme, um livro, qualquer coisa que contribua aí, pode ser relacionada ao tema, uma coisa que você está consumindo e que você gostaria de dividir com alguém. E aí é isso. Qual é o pedacinho de pano que vocês querem colocar na coxa de retalho de hoje? Quem começa? Eu quero ficar por último. Ai, já que eu tô enxerida, vai começar comigo mesmo. Ela fecha! Como ela é insuportável. Ai, gente, olha só, a Globo tá com uma produção, uma série muito massa. Já Ai, nesse amo, ambiente amo. de escola e tal. Bicha. Que é o Segunda Chamada. Gente, é muito bom a série, assim. Sabe, produção da Globo, assim, que não deixa... não deixa nenhuma Netflix, nenhuma coisa pra trás, sabe? Eu acho muito legal a Segunda Chamada. E é justamente falando sobre o perrengue das escolas brasileiras, entendeu? E, tipo, tem personagens muito legais, porque são personagens que são adultos já, então já são pessoas que não são adolescentes, que eles estão numa escola mista, numa classe mista, e cada um tem seus dilemas. Então a gente tem, por exemplo, a Linda Quebrada, que ela faz um personagem muito legal, que é sobre uma travesti que tá estudando, então ela tem a questão do preconceito, tipo, tem até umas cenas bem fortes que que a professora pega ela com a navalha, mas aí a professora repreende e não entende que ela precisa daquilo pra poder se defender, entendeu? Dos outros estudantes que ficam ameaçando ela. E tem também, acho que recentemente saiu... Isso. Tem um episódio de uma senhorinha que ela... Sabe aquelas senhorinhas que decidem estudar depois de ter passado tanto tempo? E aí chega o marido dela lá dizendo assim... Ou você vai ter que escolher ou a escola ou o nosso casamento. Então, são coisas bem pesadas e, assim, assuntos bem relevantes se passando numa escola, sabe? Eu acho isso muito massa. Eu acho engraçado que a escola é o espaço social onde recebe tanto BO, né? Isso. Onde recebe tanta demanda social. Mas, enfim, Galo da Redação, qual é o seu pedaço de retalho pra hoje? Gente, a série da Netflix, Annie with E, acho que é assim que fala. Gosto, conheço um episódio. Incrível, fala de a protagonista, ela é órfã e ela chega numa cidade do interior
em que ninguém a aceita pelo fato também de ser órfã. E aí se passa numa sociedade totalmente conservadora, né? Em que a mulher tem a sua caixinha, o homem tem sua caixinha e todos precisam conviver com isso. E aí essa personagem ela chega pra quebrar com todos esses padrões, porque apesar de ser criança, ela é muito capaz, porque ela ensina pra gente sobre empoderamento feminino, ela ensina pra gente sobre o poder da família, o poder da autoaceitação e todos esses processos assim que me deixaram apaixonados por essa criatura. Ai, que tudo. Já ouvi falar dessa série, eu assisti só o primeiro episódio, só que ela é tão feliz que ela, pra mim, foi insuportável. Ela é feliz demais, ela abraça as árvores. E a segunda temporada fala sobre educação, é muito bom. Que massa. É babado. Drico. Olha, meu biscoito de hoje vai pra Merli. Eita, meu biscoito não, gente. A gente tá na coxa de pedaço de- retalho, menina, meu pedaço de indicação. pano. Olha, vizinha, não traga cerveja mais. Porque eu já Mas tomei já. uma num gole só. Aí, vejam só. Meu pedacinho de pano da coxa de retalho vai pra Merli. Merli, tu conhece? Quem conhece aqui Merli? Ai, incrível. É a série do professor. Eu sou apaixonado por Merli. E aí, Merli é uma série Catalunha. Tá na Netflix, inclusive. Tem 3 temporadas, mas está pra ser lançada uma nova... Como é que diz quando... Um remake. Não é remake, não. Uma regravação. Não é nem remake, é Uma nova regravação. temporada. Não é nem uma nova temporada, porque não vai fazer parte daquelas 3 primeiras. É como se fosse uma outra série baseada nessa. Só não sabe o nome, mas Só já não já sei explicou. como é isso. Eu tenho certeza que as pessoas Porque- que estão ouvindo estão gritando. É isso. Pois é, aí o que é que acontece? Spin-off. Spin-off. É um spin-off, Isso. Sei não, amigo, é isso. E aí Pacata, aí o que é que vai rolar? Tem um ator que eu amo muito, que é o Carlos Cuevas, que é o que fazia o Paul Rubio. Que ele ele é o protagonista nessa nova, que o nome é Merli Sapere Aude, que é saber total, alguma coisa assim. E aí é como se ele ocupasse o lugar do mestre dele, que é Merli. Merli é um filósofo, um professor de filosofia, muito humano, que se desconstrói junto com os alunos. Ele é desconstruído e vai desconstruindo a relação com os alunos. E aí eu até me identifico muito com ele em termos de ser Eita, professor. bicho. Eu acho que eu sou muito professor, assim, muito A ele. senhora é a Whoopi Goldberg. Eu sou muito ele. Eu quero ser um velho, né? Aquele velhote, eu quero ser. Bicha, entendo. Entende? Que assim, inspira os jovens e não sei o que quê. E que faz e Ai. acontece, que erra Caiu uma lágrima. e que. Gosto, poxa, que pois bom é, tá no então quem podcast puder com assistir vocês. Merli, eu sou, né, suspeita a falar. Mas também vai Control sair. fala. Também vai sair o Sapere Aude, que eu tô doido pra ver também, Vai dar certo. agora em dezembro. Muito bem, ela tá aqui toda lacrimegística. Olha, meus 2 pedacinhos, eu tenho 2 pedacinhos de coxa mostrada. 2 pedacinhos de coxas de retalho pra somar e indicar que você que tá nos ouvindo possa acompanhar. O primeiro é muito pessoal, porque assim, eu tô trabalhando tanto que a coxa de retalho que eu quero dividir é o meu travesseiro mesmo. Então, eu durmo com 4 travesseiros, minha gente, que babado. Ai, chique. Então, Olha, eu vou fazer só um parênteses na sua fala. diga. Porque eu já passei por isso, morando sozinho em Santa Cruz do Capibaribe. Dizem que quem tem um monte de travesseiro na cama, ou 1 ou 2, não sei o quê, isso é sinal de solidão, viu? Mas olha, De estar eu muito não solitário. nego. Eu tô trabalhando muito, então eu só quero dividir a coxa de retalho mesmo. Enfim, a minha recomendação pra vocês que estão ouvindo é a série Rita. É uma série dinamarquesa da Netflix, Dinamarca, né? Que é de uma professora numa super escola, numa escola muito... Tem até Elite também, mas Elite já foi recomendada por Adriano num outro episódio. Mas a série Rita é uma série que mostra uma escola bem equipada, uma escola pública de um governo, né, assim, de primeiro mundo, bem equipada, com professores muito comprometidos e tal, e que também enfrentam muitas questões. A própria série tem o nome da professora principal, que é a Rita, né? E que ela própria também passa muito perrengue. A série já foi finalizada, tem 4 temporadas na Netflix, ou são 3, eu não lembro, mas vale muito a pena. Digita lá, Rita, e assiste essa série, é incrível. Se você tem algum interesse, assim, nesses contextos educacionais, você vai adorar. Rita pega casos, assim, de crianças em turmas mistas também, né? Me lembrou muito, quando você começou a falar, eu disse, já sei, eu ia só recomendar meu travesseiro, mas lembrei de Rita. Rita! Segui ela no Instagram, fiquei louco. Maravilhosa.
É isso! Tu recomendou já, né? Já sim. Ô, amiga, olha, vamos Que colocar cerveja foi essa? Vamos colocar na nossa nota mental. Drico não pode tomar vinho no início do episódio, nem cerveja Veja no final do episódio. Nota mental. É isso, gente. Vamos fazer um brinde ao galo da redação. Ai, meu Deus. Que conseguiu a proeza, o privilégio, mereceu, né? E chegou aí, gente. Obrigado por terem acompanhado até aqui. A Drico tá louca, querendo brindar com um copo vazio. Vai só fazer o barulho, comendo pipoca. Cala tua boca! Galo da redação para palmas pro galo da redação. E agora o nosso brinde final, gente. Cheiro. Semana que vem tem mais. Drico. Divulguem as redes sociais, né, minha gente? Não, calma. Eu sou blogueira. Era Drico. Não, mas vamos fazer o brinde primeiro, né? Vai. Vamos O brinde, lá, o brinde, vamos o brinde. lá. 3, 2, 1 e... Viva o galo! Ai, ranço. Ai, ranço, ai, ranço. Gente, é o seguinte, eu queria aqui agora, pra brindar esse momento, né, de fato, com o Pedro, esse encontro maravilhoso, essa conexão universal que a gente teve, eu queria te presentear com um EP meu. Meu Deus! Viu? Esse é um trabalho que eu fiz esse ano. Gravei com o pessoal do Elephant Sessions. Eu queria que você recebesse com muito carinho. Muito obrigado! Viu? Tem 3 massa. músicas inéditas minhas, uma regravação de Belchior. Espero que tu goste. Mas além disso, tem outras coisinhas. Hoje a gente tá trazendo pros nossos convidados brindezinhos, porque o Songamongas... Mimos. Está se organizando, está, né, caminhando pro futuro. E aí a gente tem um brinde aqui, um chocolate, um agradecimento. Você mereceu, Pedro. Obrigado, seja bem-vindo sempre ao Songamongas. Pra quem não sabe, gente, Pedro é de uma humildade, de um carisma tão grande, porque assim, Pedro desenrolou pra gente, junto com a professora Andréa Dória, que segurou alguns perrengues nossos. A gente gravou no Armazém da Criatividade. E Pedro, inclusive, ele tá gravando aqui em casa com a gente, no celular, entendeu? Ele dispôs o estúdio do Armazém da Criatividade, mas por indisponibilidade de tempo, ele tá gravando com a gente aqui no nosso iPhone. E aí, sem problema, bem menininho. E aí, assim, eu só quero agradecer por ter aceitado nosso convite. E o chocolate, e o CD, né, o EP, e não sei o quê, é tudo só simbolicamente pra expressar o tanto de carinho que a gente tem. Gente, eu tô sem querer encarar Pedro, porque eu tô com um olhinho de bebos, aí eu acho. Viu, Pedro? Tá, e aí, assim, ó, trazer cerveja, tá volta mais vezes. Eu acho que, assim, segunda temporada do Songamongas, porque a nossa primeira temporada tá aí acabando no finalzinho de dezembro. Segunda temporada do Songamongas, as portas estão abertas, qualquer tema. Não perde nada. Se for tema de redação, amigo, tudo bem. Se for qualquer outro tema. Se a gente vier falar aqui de crushes errados, boys tóxicos, qualquer outra coisa, você quiser vir falar aqui com a gente. Olha, gente! Beijo. As redes sociais, amiga. Ai, meu Deus! Segunda vez. 50 anos que ele tá tentando encerrar esse podcast. Você já beijou tanto a audiência. Eu já meu pensei. Deus. A audiência tá toda suja de batom. @songa.mongas. É o e nosso o meu Instagram. E o meu pessoal é @RDOFOO. Gente, o meu @ é drico.oficial. É só me procurar lá pra gente bater um papinho bem mimoso. Drico.oficial. Drico com K. O meu é Pedro PG Brito. E também pode me contactar pelo Galo da Redação. PG de pago, quando a gente pega A gente vai PG. deixar a vizinha dar o @ dela aqui. Ai, vizinha, mulher. Vizinha.com. Gente, isso é arroba de sexo. Eu trouxe Pornô. cerveja, minha gente. Agora eu consigo me dar o @. Vai, bicho. @Mila Vasconcelos, meu Instagram, gente. Me sigam lá, eu sou legal. Beijo. Ai, que legal. Ó, eu tive uma ideia de última hora. Esse podcast Próximo vai terminar nunca mais. Elas Olha. estão bêbadas. Próximo episódio vai ser Mila Vasconcelos com a gente aqui, conversando Aê! aos tempos. Arrasou! Amiga, convidada. Eu Você... trago mais cerveja. Então. Ai, ótimo. Vamos tentar gravar no armazém, então, né? Vamos sim. Arrasou. Depois Vai do rolar. patrocínio do Galo da Redação e da Vínculos, amigo. Tá Com fechado. certeza. Beijo, gente. Beijo! Tchau.